O dinheiro traz felicidade, sim, quando tratado de forma positiva, edificante e com propósito. Você já parou para se perguntar por que nos ensinaram a desconfiar do dinheiro? Por que tanta gente ainda associa a riqueza à frieza, à ganância, à perda de valores? Porque, no fundo, há um incômodo espiritual, quase como uma culpa, só por querer uma vida confortável, abundante, plena. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como "quem nasce pobre, morre pobre". Dinheiro não traz felicidade, mas fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E aí, sem perceber, foi programado energeticamente para limitar sua prosperidade. Mas e se o dinheiro não fosse um inimigo da espiritualidade? E se ele fosse, na verdade, uma extensão vibracional da sua consciência? Essa é a provocação que abre este vídeo. Porque aqui, no Energias do Invisível, a gente parte de um princípio simples e transformador. O dinheiro é energia. E tudo que é energia pode ser tratado, purificado, elevado. Assim como o amor, o tempo ou a saúde, o dinheiro também vibra. E ele responde diretamente ao que você sente, pensa e acredita sobre ele. Ele não é sujo, ele não é puro, ele é neutro. O que o contamina é a intenção de quem o movimenta, e o que o bloqueia é a energia de medo, culpa e escassez que carregamos sem perceber. Na verdade, muitos espiritualistas carregam uma contradição interna. Querem prosperar, mas se sentem mal por desejar. Querem paz, mas vivem aflitos por dinheiro. Querem servir ao mundo, mas não se permitem ser recompensados com abundância. Isso não é humildade, isso é autossabotagem energética disfarçada de virtude. Ao longo das próximas reflexões, vamos mergulhar fundo em por que tanta gente espiritualizada ainda vive em escassez. Mesmo estudando energia, fé, chakras, orações, mantras, e vamos entender juntos como é possível viver a prosperidade espiritual sem culpa, sem julgamento, com propósito, consciência e liberdade. Você vai perceber que não estamos falando de ganância. Estamos falando de paz, da tranquilidade de pagar suas contas, de cuidar da sua saúde, de ter tempo para sua família, de doar, de escolher. Tudo isso com a alma em paz e o coração vibrando amor. Dinheiro traz felicidade? Se for fruto da sua verdade, se vier com coerência espiritual, a resposta é sim. Porque a verdadeira felicidade não está em acumular, mas em poder viver com dignidade, com tempo, com saúde, com sentido. Aqui, você vai aprender a reconstruir sua vibração financeira a partir da sua energia mais elevada. Vai compreender como identificar crenças limitantes sobre dinheiro, como fazer uma limpeza energética financeira, como ativar o seu campo de merecimento e, principalmente, como usar o dinheiro como ferramenta de cura, expansão e luz. E não importa se você está começando agora, com pouco, com dívidas, com medo, o ponto de virada começa no invisível. É ali, no seu campo sutil, que tudo começa a se alinhar. Porque não existe prosperidade verdadeira sem alinhamento energético. E também não existe pobreza sagrada que precise ser romantizada. A espiritualidade da nova era nos convida a deixar para trás os dogmas da escassez e a compreender que dinheiro, espiritualidade e propósito não só podem, mas devem caminhar juntos. Imagine-se agora em um cenário onde você tem tempo para viver, sem pressa, sem medo, sem ansiedade. Você pode escolher com quem estar, onde trabalhar, como contribuir com o mundo, não por obrigação, mas por escolha. Essa é a verdadeira liberdade financeira e espiritual. Neste vídeo, não vamos te ensinar a ficar rico, vamos além. Vamos te ajudar a desbloquear a energia da prosperidade que já existe em você e fazer isso de forma prática, filosófica, energética, espiritualmente elevada e humanamente possível. Se você está pronto para essa jornada, respira fundo agora e sente.
Sente se esse conteúdo vibra com algo aí dentro. Porque se vibra, então é sinal de que você está no lugar certo. Porque, no fundo, o dinheiro não é vilão nem herói. Ele é energia. E como toda energia, pode ser elevado, purificado e usado para o bem. Mas para compreender isso plenamente, precisamos antes olhar para um ponto profundo, como fomos programados para acreditar na falta. E é exatamente aí que começa o próximo passo da nossa jornada. Desde cedo aprendemos a sobreviver e não a prosperar. Nos ensinaram a viver contando moedinhas, pedindo desconto, economizando até o último centavo. Mas ninguém nos ensinou a vibrar em abundância. Nos ensinaram a temer o futuro e não a cocriá-lo. A cultura da escassez não está só no bolso. Ela está na mente, no corpo, na alma e principalmente no campo energético. Ela vibra sutilmente em frases que ouvimos na infância. Dinheiro não dá em árvore. Rico não vai para o céu. Se você for honesto, nunca vai ser rico. Ou ainda, você acha que é melhor que os outros? Essas frases, ditas com tanta naturalidade, são na verdade implantes vibracionais de medo e culpa. E cada vez que acreditamos nelas, reforçamos no nosso campo energético o padrão da escassez. Ao longo do tempo, isso se torna um dogma silencioso, um acordo invisível com a pobreza, uma fidelidade ancestral ao sofrimento. É como se, para sermos bons, puros e éticos, precisássemos também ser carentes, sacrificados, limitados. Esse é o dogma da escassez, a ideia de que a pobreza nos torna mais espirituais e que o dinheiro, ao contrário, nos afasta de Deus, do bem, da essência. Mas será que isso faz mesmo sentido? Essa programação está por toda parte. Na educação que valoriza o sacrifício em vez da fluidez, na religião que exalta o sofrimento como se ele fosse nobre, no trabalho que premia quem se mata de tanto lutar, mas olha com desconfiança quem vive com leveza e abundância. E até mesmo em muitas doutrinas espiritualistas, que embora falem de luz e energia, ainda carregam crenças limitantes sobre dinheiro tão profundas que bloqueiam o fluxo da prosperidade antes mesmo que ele se aproxime. O mais perigoso é que, ao longo da vida, passamos a normalizar a dor. Aceitamos relacionamentos tóxicos por medo de não conseguir nos sustentar. Aceitamos empregos opressores por achar que não merecemos mais. Aceitamos vidas medianas porque alguém nos disse que é o que dá para ter. E não percebemos que estamos sabotando a própria alma, que clama por expansão, por liberdade, por tempo, por significado. É preciso coragem para olhar para isso com verdade, para reconhecer que sim, temos dentro de nós uma voz que diz: você não pode, você não merece, isso é demais para você. Mas essa voz não é sua. Ela é um eco do que disseram seus pais, seus avós, seus professores, sua igreja, a sociedade. Ela é um software vibracional instalado sem sua permissão. E a boa notícia é que o que foi instalado pode ser desinstalado. O que foi aprendido pode ser reaprendido. O que foi herdado pode ser curado. Porque sua alma não nasceu para viver em bloqueio energético financeiro. Ela nasceu para expandir, para circular, para fluir. Quando você olha para essas crenças limitantes com consciência, você as enfraquece. Quando você as agradece por terem te protegido no passado, você se despede com amor. E quando você diz para si mesmo: eu mereço prosperar com propósito, é como se seu campo inteiro se reorganizasse. Mas atenção, esse processo não é mental. É vibracional. Você não precisa entender com a razão. Você precisa sentir com o coração energético. Perceba agora. Quantas decisões você tomou na vida baseadas no medo da falta? Quantas vezes você disse não para oportunidades porque achou que era demais para você? Quantas vezes você se anulou por não se sentir merecedor? A programação da falta é sorrateira. Ela se esconde até nos elogios,
até nas piadas, até nas crenças religiosas. Ela quer que você fique pequeno, porque pessoas pequenas são mais fáceis de controlar. Mas você não está aqui para ser pequeno. Você está aqui para ser inteiro. Inteiro na luz, inteiro na sombra, inteiro no dinheiro também. Sim, você pode ser espiritualizado e próspero. Sim, você pode ter dinheiro e caráter. Sim, você pode querer mais e ainda assim ser grato. Isso não é contradição, isso é coerência. Reconhecer o dogma da escassez é libertador, mas não basta entender que fomos moldados pelo medo. É preciso dar o próximo passo e perceber que o dinheiro responde à nossa frequência interior. Afinal, tudo no universo é vibração. O universo não entende palavras, ele entende vibração. E o dinheiro, como toda manifestação densa da realidade, é resultado de uma frequência vibratória. Você não atrai o que deseja intelectualmente. Você atrai o que vibra energeticamente. Muitas pessoas afirmam, quero prosperidade, mas vibram medo. Quero abundância, mas carregam culpa. Quero liberdade financeira, mas estão emocionalmente presas à escassez. A vibração vence o discurso, sempre. Se a sua vibração está desalinhada, não adianta repetir mantras, fazer afirmações ou visualizações. O universo não responde ao que você diz com a boca. Responde ao que seu campo diz quando ninguém está vendo. O dinheiro é vibração. E por isso, ele flui para quem vibra em sintonia com ele. E se afasta de quem carrega dor, conflito ou resistência inconsciente. Talvez você até queira dinheiro, mas o julga. Talvez admire quem vive com conforto, mas sente inveja ou raiva. Talvez ache que deseja prosperar, mas no fundo acredita que isso vai te afastar da sua essência. A energia do dinheiro é como a de um convidado sensível. Ele só entra onde se sente bem-vindo. Se o ambiente for hostil, ele se retira. Se for acolhido com amor, leveza e propósito, ele permanece e cresce. É por isso que, muitas vezes, você pode até conquistar dinheiro, mas ele escapa. Você ganha, mas perde. Recebe, mas gasta compulsivamente. Poupa, mas surge uma emergência. Tudo isso não é azar. É frequência energética desorganizada. Nosso campo vibracional atua como um ímã. E se existe dentro de você um conflito mal resolvido com o dinheiro, um medo antigo, uma culpa herdada, uma vergonha secreta, esse campo afasta a abundância, mesmo que você racionalmente deseje o contrário. É como tentar segurar água com as mãos abertas. Agora pare e sinta. O que você realmente sente quando pensa em dinheiro? Paz ou ansiedade? Gratidão ou ressentimento? Certeza ou desconfiança? Essa resposta é mais importante do que qualquer planilha financeira, porque a sua vibração é a sua assinatura energética. E é ela que o universo lê, não os seus pensamentos isolados. Toda manifestação começa no invisível. Antes do dinheiro aparecer na sua conta, ele já estava no seu campo. Antes de você ganhar uma promoção, um cliente ou uma oportunidade, seu campo já estava emitindo um sinal, e esse sinal foi respondido. Então, se você quer mudar sua realidade financeira, precisa primeiro mudar sua vibração. E mudar a vibração exige consciência. Consciência de que sua história não te define. Consciência de que você pode honrar seus ancestrais, sem repetir seus padrões. Consciência de que prosperar não é trair quem ficou para trás. Pelo contrário, é abrir o caminho para quem vem depois. Quando você se cura, você cura para frente e para trás. E quando você começa a tratar o dinheiro como uma energia que pode ser elevada, ele deixa de ser motivo de estresse e se torna uma ferramenta de serviço, realização e luz. Essa é a base da prosperidade espiritual. Não é sobre ter mais para dominar. É sobre ter o suficiente para servir. É sobre poder escolher. É sobre dizer não quando for não e sim quando for sim, com consciência e liberdade.
Você começa a vibrar essa abundância quando agradece pelo que já tem, mesmo que ainda seja pouco. Honra o dinheiro que passa por suas mãos. Usa com propósito, não por impulso. Se permite receber, sem culpa. E entende que quanto mais você se expande, mais o universo pode circular através de você. O dinheiro é um canal. Ele amplifica aquilo que você já é. Se você vibra luz, ele expande a luz. Se vibra medo, ele amplia o medo. Se vibra verdade, ele se torna aliado. E se vibra incoerência, ele some. A partir deste ponto do vídeo, o convite é direto. Olhe para o dinheiro com amor. Traga ele para a conversa da alma. Reconheça que ele é parte do processo, não um obstáculo ao caminho espiritual. Você não precisa ser rico, mas precisa estar em paz com o fluxo da abundância. Porque onde há rejeição, há estagnação. E onde há acolhimento, há movimento. Quando entendemos que o dinheiro é vibração, abrimos espaço para algo maior, usá-lo de forma consciente. A verdadeira prosperidade acontece quando essa energia está a serviço da alma e do propósito. Dinheiro por dinheiro é vazio. Dinheiro com propósito é sagrado. Essa é uma chave que muda tudo, porque não se trata apenas de ganhar, mas de canalizar o fluxo da abundância para algo maior do que você. Quando o dinheiro serve à sua missão, ele se espiritualiza. Quando ele amplia seu impacto, ele se torna um instrumento de luz. Você não está neste mundo apenas para pagar contas. Você está aqui para realizar, transformar, ensinar, curar, contribuir. E sim, o dinheiro pode e deve fazer parte disso. Prosperidade com propósito não é sobre ter muito. É sobre ter o suficiente para viver com dignidade e ainda assim transbordar para o mundo. É quando você olha para o que tem e sente que aquilo está cumprindo uma função que ultrapassa o eu. É quando o dinheiro ajuda você a cumprir sua missão de alma. Mas o que é essa missão? Sua missão não é um cargo, nem um diploma, nem um crachá. Sua missão é tudo aquilo que, quando você faz, o mundo melhora e sua alma sorri. É aquilo que desperta sua energia mais alta. E é também aquilo que você faria mesmo que não estivesse sendo pago, mas que o universo insiste em te pagar quando você faz. Por isso, o dinheiro pode ser uma resposta vibracional do universo dizendo: continue, é por aí. Se você vive com propósito, mas repele o dinheiro, você bloqueia parte da engrenagem divina que te sustenta. Mas se você atrai dinheiro e não tem propósito, você corre o risco de perder tudo, porque sem raiz, tudo desmorona. Quando o dinheiro está a serviço da alma, ele se purifica, ele não corrompe, ele constrói, ele não afasta, ele conecta, ele não pesa, ele flui. Essa é a energia da prosperidade verdadeira, aquela que não adoece, que não isola, que não vicia, mas que expande, acolhe, eleva. E é possível sentir quando isso acontece. Você começa a dizer não para propostas que desalinham com seu coração. Você para de aceitar dinheiro que vem de fontes que te ferem, te forçam ou te silenciam. Você começa a criar caminhos novos, porque o dinheiro agora dança no ritmo da sua verdade. E mais, você passa a servir o mundo de forma mais ampla. Você treina outras pessoas, cria projetos de cura, oferece conhecimento, tempo, ajuda. Você se torna farol. Não é ego, é missão. Não é vaidade, é coerência. Mas é preciso estar atento. Prosperar com propósito exige estrutura interior. Exige que você se pergunte todos os dias: o que estou fazendo com o que recebo? Isso contribui para o mundo ou apenas alimenta o vazio? Estou usando o dinheiro como ponte ou como prisão? O dinheiro por si só não muda ninguém, mas ele revela e amplifica. Se você está alinhado, ele fortalece. Se está em desequilíbrio, ele cobra caro. Por isso, aqui no Energias do Invisível, a proposta não é que você fique rico,
é que você se torne abundante em propósito e deixe que o dinheiro acompanhe essa vibração. Comece a olhar para cada centavo que entra como uma centelha de energia e pergunte: para onde estou enviando essa energia? Isso está criando mais luz ou mais desconexão? A abundância verdadeira não é medida em cifras, é medida em coerência. E quanto mais coerente você for com sua missão, mais recursos o universo vai te confiar. Você se torna canal, você se torna fluxo, você se torna confiança divina em ação. E então o dinheiro deixa de ser um fim e se transforma em extensão da sua alma. Prosperar com propósito nos conecta com a missão da alma. Mas ainda existe uma barreira sutil que muitos carregam: a culpa de prosperar, o medo inconsciente de ser feliz com o dinheiro. Você já se sentiu desconfortável ao receber mais do que está acostumado? Já teve vontade de devolver um elogio, de recusar uma promoção ou de justificar uma conquista como sorte? Já sentiu que se prosperar demais, alguém vai se afastar de você? Se a resposta foi sim, então talvez você conheça, mesmo que sem nomeá-la, a culpa de prosperar. Ela é sutil, silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente poderosa em seu efeito, porque age direto no seu campo energético de merecimento. A culpa de prosperar não é racional, é vibracional. Ela vem das memórias que o corpo guarda, das frases que a mente ouviu, dos olhares que não foram esquecidos, dos silêncios que feriram. Talvez, em algum momento da vida, você tenha visto alguém sofrer por falta de dinheiro e prometeu que nunca deixaria faltar. Mas ao crescer, cada vez que você se aproximava da abundância, vinha junto um sentimento estranho, como se estivesse traindo alguém. Essa é a origem da culpa por ter dinheiro. Um medo inconsciente de se distanciar das suas raízes, uma lealdade oculta ao sofrimento daqueles que vieram antes, uma tentativa energética de manter vínculos com a dor, como se isso fosse prova de amor. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa sofrer para honrar quem sofreu. Você não precisa se diminuir para caber onde não cabe mais. Você não precisa permanecer na escassez para ser aceito. Pelo contrário, quando você prospera com consciência, você cura. Você mostra que é possível. Você vira ponte. A culpa de prosperar também aparece quando você tem medo de incomodar, de se destacar demais, de ganhar mais do que seus colegas, de viver uma vida mais leve enquanto outros ainda estão lutando. Mas isso é apenas o reflexo de uma programação emocional coletiva que associa dinheiro à separação e pobreza à união. Quantas vezes você já pensou: se eu tiver mais, vou perder amigos. Se eu prosperar, vão me invejar. Se eu comprar isso, vão me julgar. Esses pensamentos são gatilhos de autossabotagem energética. E quanto mais você os alimenta, mais seu campo vibra em incoerência. Você diz que quer, mas vibra que teme. Você pede ao universo, mas fecha as portas da recepção. E aqui está o ponto mais profundo. Quando o medo de ser feliz com dinheiro é maior do que o desejo de servir com dinheiro, o fluxo trava. A energia do dinheiro quer circular. Ela quer construir. Ela quer curar. Mas ela só entra onde é bem recebida, sem constrangimento, sem justificativa, sem vergonha. Receber com alegria é tão espiritual quanto doar com gratidão. Mas para isso é preciso se perdoar. Sim, se perdoar por querer mais. Se perdoar por desejar conforto. Se perdoar por sonhar com leveza, tempo, beleza, prazer. Essas coisas não são pecado. São parte da vida humana e da expressão divina em você. Você pode querer servir e também querer ter. Você pode viver com simplicidade e ainda assim amar o refinamento. Você pode ter propósito e também um bom carro, uma casa confortável, uma conta bancária equilibrada. Essas coisas não excluem a espiritualidade. Elas se tornam parte dela quando vibram em coerência.
A verdadeira cura da culpa não vem ao tentar resistir ao dinheiro, mas ao permitir que ele seja luz também. Você não precisa escolher entre alma e matéria. Você pode integrar. E mais, você pode ensinar isso. Você pode ser o exemplo que alguém precisava ver. Você pode mostrar com a sua própria vibração que dinheiro e espiritualidade não são opostos, são complementares. Cuidar dessa culpa é essencial para avançar. E quando olhamos mais fundo, percebemos que ela nem sempre nasce em nós, mas vem da nossa ancestralidade. São padrões herdados que repetimos sem perceber. Antes mesmo de você nascer, sua vibração já carregava histórias de luta, de sobrevivência, de trabalho duro, de promessas silenciosas feitas por avós e bisavós que talvez você nem conheceu, mas que moldaram energeticamente a forma como você lida com o dinheiro hoje. Sim, você herdou o formato dos olhos, o tipo de cabelo, a forma de caminhar, mas também herdou crenças, traumas, votos e medos, muitos deles relacionados à escassez. Isso é o que chamamos de herança vibracional ancestral. Ela não é castigo, ela é continuidade, mas não precisa ser repetição. Muitos de nós vivemos ciclos de escassez financeira não por falta de capacidade, mas por lealdade energética inconsciente. É como se disséssemos, sem perceber: se meus pais não puderam, eu também não posso. Se minha família sofreu, quem sou eu para viver com leveza? Se meu avô perdeu tudo, eu não posso me permitir ganhar. Esses laços invisíveis atuam como contratos silenciosos com a dor. E enquanto não olhamos para eles com amor e consciência, continuamos a repeti-los, geração após geração. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não está aqui para repetir. Você está aqui para transformar. Transformar não significa rejeitar sua origem. Significa honrá-la e ir além. Significa olhar com gratidão para quem veio antes e dizer: obrigado por tudo que viveram. Agora eu escolho prosperar. Eu honro suas dores e liberto o futuro. A ancestralidade financeira é uma das raízes mais profundas dos bloqueios de merecimento e, ao mesmo tempo, uma das portas mais poderosas de cura. Porque quando você rompe um padrão, você cura para trás e liberta para frente. Imagine isso. A cada real que entra na sua vida com leveza, você está ensinando à sua linhagem que prosperar é seguro. A cada escolha que você faz com consciência, você reescreve a história da sua família. Você vira ponte entre o que foi e o que pode ser. Mas essa cura exige presença. É preciso olhar para as frases que você ouviu na infância e questioná-las. É preciso rever as atitudes repetidas sem pensar e perguntar de onde elas vêm. É preciso sentir onde, no seu corpo, mora a escassez e enviar luz para esse ponto. Muitas vezes, o padrão ancestral está no hábito de se sabotar quando tudo começa a dar certo. Está na sensação de que algo ruim vai acontecer sempre que você começa a prosperar. Está na dificuldade de receber elogios, presentes ou aumentos, como se isso violasse um acordo invisível. Outras vezes está na comparação, na culpa por ter mais do que seus pais, no medo de ser excluído se mudar de realidade, no sentimento de estar abandonando quem ficou para trás. Mas prosperar não é abandonar. Prosperar é abrir caminho. É ampliar a tenda da alma para que mais pessoas possam se abrigar. É usar o dinheiro não para se afastar, mas para se tornar um ponto de apoio, uma referência, uma presença consciente. Você não está aqui por acaso. Se esse conteúdo chegou até você, talvez você seja o elo da sua linhagem que veio para romper padrões. Talvez você seja aquele que carrega a força e a sensibilidade necessárias para fazer diferente. E isso é uma bênção, mas também uma responsabilidade espiritual. Porque quem cura a ancestralidade amplia a espiritualidade.
E quem honra suas raízes cresce com mais força. A prática começa simples. Reconheça a dor que não era sua, mas você carregava. Devolva com amor aquilo que não precisa mais ser seu. Afirme com a alma: eu escolho prosperar em honra a quem não pôde. E lembre-se, a sua abundância não diminui ninguém, ela eleva. Ao honrar e curar a ancestralidade, abrimos espaço para uma nova visão. Surge então a consciência de que a verdadeira riqueza não é apenas material, mas um estado espiritual profundo. Você já percebeu como a palavra riqueza desperta sentimentos contraditórios? Para alguns, é sinônimo de poder, de ostentação, de status. Para outros, é sinal de corrupção, ego e distância da espiritualidade. Mas e se riqueza não tivesse nada a ver com dinheiro em si? E se riqueza fosse, antes de tudo, um estado de consciência? Quando falamos em espiritualidade e riqueza, não falamos de cifras em uma conta. Falamos de vibração, de presença, de alinhamento, de um estado interno onde você se sente inteiro, suficiente, completo. Esse estado não depende do saldo bancário, depende da sua conexão com a energia do dinheiro como parte da energia da vida. Uma pessoa pode ter milhões e ainda viver em miséria interior. Outra pode ter pouco e irradiar plenitude. Mas a verdade é que a consciência de riqueza não exclui o dinheiro. Ela o integra. O dinheiro passa a ser reflexo de uma alma que entendeu que a abundância é a condição natural da existência. E aqui está uma chave essencial. Quanto mais espiritualidade, mais consciência de riqueza você deve ter. Porque espiritualidade não é fuga da vida. Espiritualidade é mergulho na vida. É assumir a matéria como expressão da energia divina. E isso inclui o dinheiro. A consciência de riqueza nasce quando você deixa de viver no medo da falta e passa a viver na confiança da abundância. Quando você olha para uma conta a pagar e, em vez de sentir angústia, sente gratidão pela oportunidade de circular energia. Quando você recebe e compartilha sem apego, porque sabe que a fonte é inesgotável. Isso não significa ser irresponsável, significa ser consciente. Significa parar de viver contraído, preso na ideia de escassez e começar a expandir a percepção. Eu sempre terei o suficiente. Eu estou conectado à abundância universal. Eu vivo em fluxo. Perceba que essa mudança não acontece fora. Ela começa dentro. O mundo exterior responde à vibração interior. E quando você vibra riqueza, o universo encontra formas de confirmar essa verdade na sua vida. Essa espiritualidade prática nos convida a transformar cada interação com o dinheiro em uma oração silenciosa. Pagar, receber, investir, doar, tudo se torna oportunidade de consciência. Tudo se torna exercício de presença. E quando você pratica essa presença, o dinheiro deixa de ser ameaça e passa a ser aliado. Você não o teme, não o idolatra, você o respeita, você o honra, você o coloca a serviço do seu propósito e da sua evolução. Isso é ser realmente rico. Não é sobre quanto você acumula, é sobre como você vibra. É sobre viver com a certeza de que a abundância é sua herança espiritual. Quando você desperta essa consciência, até o pouco se multiplica. Porque você não vive mais na lógica da falta. Você vive na lógica do fluxo. E o fluxo sempre encontra espaço para expandir. Ser espiritual não é abrir mão da riqueza. É compreendê-la em sua totalidade. É saber que ela existe para te ajudar a realizar mais, servir mais, ser mais. É viver com gratidão, leveza e desapego. É não ter medo de perder, porque você sabe que a fonte é inesgotável. É não ter vergonha de ganhar, porque você sabe que sua prosperidade ilumina também o caminho dos outros. Riqueza é liberdade. Mas, acima de tudo, riqueza é consciência.
E quando a consciência desperta, o dinheiro se torna apenas mais um canal da sua alma em ação. Essa consciência de riqueza nos liberta por dentro. Mas o desafio continua. Como viver essa prosperidade quando o mundo ao redor reage com críticas, inveja ou julgamento? Prosperar é bonito, mas também pode ser doloroso. Porque muitas vezes, junto com a abundância, vem também o peso do julgamento. E quem já prosperou de alguma forma sabe. Não é o dinheiro em si que incomoda os outros, é o reflexo que ele causa. Quando você cresce, expande ou conquista, você se torna um espelho. E esse espelho pode revelar para os outros tanto os seus potenciais quanto as suas feridas. Quem se sente pequeno, olha para você e pensa, se ele conseguiu, por que eu não? E ao invés de buscar inspiração, pode escolher o caminho da crítica ou da inveja. Esse é um dos grandes testes da prosperidade espiritual. Permanecer em paz, mesmo quando o mundo ao redor reage com incômodo. Muitas vezes, ouvimos frases como, fulano mudou depois que ficou com dinheiro. Ela só pensa em si agora que tem sucesso. Deve estar ganhando de forma errada. Esses comentários são dardos vibracionais que podem atingir o seu campo se você não estiver fortalecido. É aqui que surge o desafio. Não deixar que a opinião dos outros determine o quanto você se permite prosperar, porque inconscientemente você pode começar a se sabotar para não incomodar. Você reduz seus sonhos, você se limita, você para de avançar. Tudo para caber no espaço que os outros consideram aceitável. Isso é autossabotagem energética disfarçada de humildade. É como se disséssemos, prefiro sofrer do que incomodar. Mas essa não é a humildade verdadeira, isso é medo. A humildade verdadeira é crescer sem precisar diminuir ninguém. É prosperar sem se sentir melhor que os outros. É avançar sem precisar competir. É simplesmente viver sua verdade e deixar que os outros escolham o que fazer com o reflexo disso. Você não tem controle sobre a inveja ou a crítica, mas tem total controle sobre como reage a elas. E quanto mais você se mantém firme na sua vibração, menos esses julgamentos conseguem te desestabilizar. É preciso lembrar, quem critica a sua prosperidade não está falando de você. Está revelando a própria dor, está mostrando os próprios bloqueios, as próprias crenças limitantes, a própria dificuldade de lidar com a abundância. O que fazer, então? Primeiro, não devolver na mesma moeda. Não se defenda com agressividade. Não gaste energia tentando convencer, porque a verdadeira resposta não é verbal, é vibracional. Segundo, abençoe. Sim, abençoe quem te julga. Envie luz, mesmo em silêncio, porque cada vez que você responde com amor, fortalece o seu campo e enfraquece a crítica. E terceiro, mantenha o foco. Lembre-se do seu propósito. Você não prospera para agradar, você prospera para cumprir a sua missão. E essa missão é maior do que o julgamento dos outros. Muitos desistiram do próprio brilho porque não suportaram o peso do olhar alheio. Mas você não precisa repetir isso. Você pode ser a prova de que é possível prosperar em paz, com equilíbrio, sem se perder de si. Você pode mostrar que prosperidade e espiritualidade não apenas combinam, mas se potencializam. E quando você escolhe seguir, mesmo diante da crítica, você ensina. Ensina seus filhos, seus amigos, sua comunidade. Ensina que é possível prosperar sem culpa. E, sobretudo, ensina que o sucesso não precisa dividir, pode multiplicar. No fim, o julgamento externo é apenas mais um convite de evolução. Ele te desafia a permanecer firme, a crescer em silêncio, a confiar que a sua energia fala mais alto que qualquer palavra. A verdadeira liberdade é não depender da aprovação dos outros para ser quem você é. Aprender a lidar com o julgamento alheio fortalece nossa vibração. E uma das formas mais poderosas de manter esse fluxo é doar. Transformar prosperidade em movimento,
através da filantropia energética. O dinheiro é energia, e toda energia que circula, multiplica. É por isso que doar nunca é perder, é sempre expandir. Quando você dá de coração, o universo entende o gesto como confiança e responde com abundância. A filantropia energética não está apenas no valor material doado, mas na vibração com que se doa. Você pode dar muito e ainda vibrar escassez se o faz com medo de faltar. E pode dar pouco e vibrar abundância se o faz com amor e certeza de que sempre terá o suficiente. Doar é abrir espaço, é dizer ao universo: eu confio no fluxo. É deixar claro que você não está preso, que não segura com avareza, que não vive no medo da perda. Porque quem prende, estagna, mas quem libera, circula. Por isso, doar é também um ato de cura. Cura o apego, cura o medo, cura a ilusão de que tudo depende só de você e cura a crença de que dar é se esvaziar. Na verdade, dar é se encher de novo, em outro nível. Talvez você já tenha percebido isso na prática. Quando ajuda alguém, algo muda dentro de você. Seu coração se expande, sua vibração se eleva, sua alma se sente em paz. Esse é o sinal de que doar não é só transformar a vida de quem recebe, é também transformar a sua. Mas há uma chave importante aqui: doar com consciência. Dar por obrigação não expande. Dar por culpa não multiplica. Dar esperando reconhecimento ou retorno não é doar, é negociar. O verdadeiro poder está em doar com leveza, com gratidão, com propósito. E essa doação não precisa ser apenas material. Você pode doar tempo, ouvidos, palavras, carinho, conhecimento. Tudo isso também é energia que circula, e tudo isso também volta de formas diferentes, mas sempre ampliadas. No entanto, não podemos negar, o dinheiro tem um papel especial, porque ele é energia de concretização. Ele resolve necessidades imediatas. Ele abre portas que antes estavam fechadas. Ele cria estruturas que sustentam transformações maiores. Por isso, usar o dinheiro como ferramenta de filantropia energética é uma das formas mais poderosas de alinhar espiritualidade e prosperidade. É transformar notas e números em alimentos, em saúde, em educação, em esperança. É transformar a abundância individual em benefício coletivo. E aqui está o paradoxo divino: quanto mais você doa, mais você tem. Não porque você dá esperando retorno, mas porque, ao doar, você expande sua vibração. E essa vibração naturalmente atrai mais. É lei do fluxo, é lei da vida. Então, comece pequeno. Não espere ter muito para compartilhar. Doe o que é possível hoje e faça disso um hábito vibracional. O universo não mede a quantia, mede a energia. E quando a energia é verdadeira, ela sempre volta multiplicada. Lembre-se, doar não é sobre quantidade, é sobre coerência. É sobre alinhar o que você tem com o que você acredita. É sobre transformar a energia do dinheiro em ponte de luz. Quando a humanidade compreender isso, não haverá mais escassez, porque sempre haverá quem compartilha, sempre haverá quem confia, sempre haverá quem entende que riqueza só faz sentido quando circula. Doar é se alinhar ao coração do universo. É deixar a abundância passar por você, sabendo que ela não para em você. E é nesse fluxo que você encontra a verdadeira prosperidade. Aquela que não é sobre acumular, mas sobre multiplicar. Ao compreender que doar é multiplicar, percebemos que prosperidade não é só o que sai de nós, mas também o que investimos em nós. Amor próprio, tempo e saúde são as riquezas mais essenciais. De que adianta acumular se você não tem tempo para viver? De que adianta ganhar se o corpo pede socorro? De que adianta conquistar se o coração continua vazio? A verdadeira prosperidade não está apenas no que você compra, mas no que você se permite ser. E nesse sentido, investir em si é uma das formas mais elevadas de prosperidade espiritual.
Investir em si não é egoísmo, é consciência. É entender que você é o primeiro campo energético que precisa estar nutrido para que qualquer abundância externa se mantenha. É saber que, se sua energia está baixa, nenhum valor material sustenta a vida de pé. Amor próprio é riqueza, porque quando você se valoriza, você vibra merecimento. E o universo responde, enviando mais daquilo que confirma essa vibração. Você atrai relacionamentos melhores, oportunidades mais alinhadas, experiências que expandem em vez de sugar. Tempo é riqueza, porque tempo é vida, e não existe dinheiro que compre a leveza de um momento com quem você ama, ou a liberdade de simplesmente existir sem correria. Dinheiro sem tempo é prisão disfarçada de sucesso. Dinheiro com tempo é liberdade verdadeira. Saúde é riqueza, porque sem corpo não há experiência terrena, sem vitalidade não há expansão, sem equilíbrio físico a espiritualidade fica comprometida. E o dinheiro, por maior que seja, perde o valor diante de um corpo adoecido. É por isso que o convite aqui é simples, mas profundo. Use parte da sua prosperidade para investir em si. Cuide da sua saúde física e emocional. Alimente-se bem, permita-se descansar, aprenda, viaje, viva experiências que elevem sua vibração. Porque cada vez que você faz isso, você está dizendo ao universo: eu mereço, eu valorizo, eu honro a vida que recebi. E isso não é luxo, é coerência. É estar em alinhamento com a energia do dinheiro como canal de expansão, não apenas de sobrevivência. Muitas vezes caímos na armadilha de gastar tudo para impressionar os outros e esquecemos de investir no que realmente nos fortalece. Mas prosperar é, antes de tudo, fortalecer a si mesmo. É cuidar da base. É criar raízes firmes para que a árvore da vida dê frutos duradouros. E perceba, cada vez que você investe em si, você inspira os outros. Você mostra para sua família, seus amigos, sua comunidade, que é possível viver com mais equilíbrio. Você ensina, pelo exemplo, que prosperidade não é ostentar, é cultivar, é fazer florescer de dentro para fora. Investir em si é também se dar permissão. Permissão para ser feliz. Permissão para sentir prazer. Permissão para ter descanso. Permissão para não viver correndo, sempre atrás, sempre devendo algo. Esse é um dos maiores bloqueios espirituais que precisamos curar. A crença de que só merecemos quando sofremos. Não. Você merece agora. Merece porque existe. Merece porque sua vida é preciosa. Merece porque é a expressão da divindade neste plano. E o dinheiro pode e deve ser um aliado nessa escolha. Ele pode ser usado para aliviar cargas, liberar tempo, cuidar do corpo, nutrir a mente, expandir a consciência. Ele pode ser um guardião do seu bem-estar, se você o tratar com respeito e consciência. A grande pergunta que fica é: você tem usado o dinheiro a seu favor ou contra você? Ele tem sido ponte para sua saúde, seu tempo, sua alegria? Ou tem sido apenas mais uma forma de correria, pressão, desgaste? A resposta não está no saldo, está no uso, está na vibração, está na consciência. Quando você coloca o dinheiro a serviço do amor próprio, do tempo e da saúde, ele se eleva, ele se espiritualiza. E você se aproxima da verdadeira prosperidade, aquela que não depende apenas do que você tem, mas de como você vive. Investir em si é o alicerce da abundância. E quando cuidamos de nós, surge a maior de todas as riquezas que o dinheiro pode proporcionar, a liberdade de escolher o próprio caminho. De todas as riquezas que o dinheiro pode proporcionar, talvez a maior delas seja a liberdade. Porque dinheiro não é apenas sobre comprar coisas, é sobre escolher caminhos. E poucas coisas são tão espiritualmente transformadoras quanto a possibilidade de viver segundo sua própria verdade.
Liberdade é poder dizer sim quando o coração vibra e não quando a alma não reconhece o caminho. Liberdade é escolher com quem você quer estar, onde quer viver, o que deseja criar. Liberdade é acordar de manhã e sentir que a vida é sua, e não de alguém que controla cada minuto em troca de um salário. O dinheiro, quando tratado com consciência, não é prisão. É chave. Chave que abre portas de tempo, de saúde, de experiências, de possibilidades. Chave que permite honrar seus dons e talentos sem se vender ao que viola sua essência. Quantas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos porque não têm independência financeira? Quantas suportam ambientes de trabalho sufocantes porque acreditam que não têm outra opção? Quantas silenciam seus sonhos porque o medo da falta grita mais alto? A escassez aprisiona, a abundância liberta. E essa liberdade não é luxo, é necessidade espiritual, porque sem liberdade não há expansão e sem expansão não há evolução. Mas atenção, liberdade não significa viver sem limites. Liberdade é responsabilidade, é saber que cada escolha cria uma vibração. É compreender que seu campo energético responde ao que você faz com os seus recursos. E que quanto mais você usa o dinheiro em coerência com seu propósito, mais portas se abrem. A liberdade financeira e espiritual é, portanto, uma das maiores conquistas do despertar humano. Não se trata de acumular até nunca mais precisar trabalhar. Trata-se de construir uma relação saudável com o dinheiro, onde ele não dita suas escolhas, mas as sustenta. Trata-se de se libertar do medo da falta e não de depender da ilusão do excesso. A verdadeira liberdade está em não ser escravo nem da escassez, nem da ganância. Está em caminhar no meio com equilíbrio. Está em usar o dinheiro como veículo, não como prisão. E essa liberdade é construída aos poucos. Cada dívida quitada, cada escolha consciente, cada limpeza energética financeira que você faz, fortalece seu campo de autonomia. Cada vez que você diz, eu mereço, e recebe sem culpa, você dá um passo a mais em direção à sua independência vibracional. Dinheiro é liberdade, porque é energia de troca. E quando você vibra de forma alinhada, essa troca deixa de ser peso e passa a ser leveza. Deixa de ser controle e passa a ser fluidez. Deixa de ser medo e passa a ser confiança. Pense agora, quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque não tinha recursos? E quantas vezes, ao ter recursos, você sentiu a expansão da escolha? Essa é a prova viva de que o dinheiro pode ser instrumento de prisão ou de libertação. Tudo depende da consciência. A liberdade que o dinheiro proporciona não é apenas externa, é também interna. É a liberdade de olhar para si sem vergonha, de assumir seus desejos sem medo, de viver sua espiritualidade sem precisar esconder ou negociar com a sobrevivência. Essa é a riqueza que ninguém pode tirar de você. E lembre-se, você não nasceu para ser prisioneiro da falta. Você nasceu para caminhar em liberdade. E quanto mais você se alinha com essa verdade, mais o universo conspira para abrir os caminhos diante de você. Essa liberdade nos coloca em sintonia com a abundância universal. Mas para que o fluxo se mantenha, é fundamental limpar os bloqueios que ainda restam. É hora de praticar a limpeza energética financeira. Compreender o dinheiro como energia é o primeiro passo, mas viver essa verdade exige prática, disciplina e consciência. É por isso que a limpeza energética financeira é tão importante. Ela ajuda a liberar bloqueios invisíveis, abrir espaço para o novo e reprogramar sua vibração de prosperidade. Assim como limpamos a casa, o corpo e a mente, também precisamos limpar o campo vibracional onde o dinheiro circula. Sem isso, ficamos presos a padrões antigos, a memórias de escassez
Há contratos inconscientes de dor que continuam atuando sem percebermos. A pergunta é: como fazer essa limpeza? 1. Revisão das crenças limitantes. Escreva em um papel todas as frases negativas que você ouviu sobre dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Quem enriquece é desonesto. Pobre, mas honesto. Depois, leia cada uma em voz alta e pergunte: essa frase é minha ou herdada? Em seguida, substitua por uma afirmação de luz: dinheiro é energia neutra. Eu posso prosperar com propósito. Eu escolho viver a prosperidade espiritual. Esse simples exercício já começa a desfazer implantes vibracionais. 2. Ritual de gratidão ao dinheiro. Pegue uma nota ou moeda, segure-a entre as mãos, feche os olhos e agradeça. Agradeça pelo que ela já te proporcionou. Agradeça pelo que ainda vai circular. Esse ato simples muda a vibração do relacionamento. Você deixa de ver o dinheiro como inimigo e passa a reconhecê-lo como aliado. 3. Organização consciente. Bagunça financeira é reflexo de energia estagnada. Ao organizar contas, pagamentos e dívidas, você não está apenas pondo ordem na vida prática. Está sinalizando ao universo que está pronto para receber mais. A clareza material abre espaço para a clareza espiritual. 4. Afirmações vibracionais. Diariamente, repita frases como: eu permito que a abundância flua livremente em minha vida. Eu recebo com alegria e uso com propósito. Eu sou canal de prosperidade espiritual. O segredo não está só nas palavras, mas no sentimento com que você as repete. Vibração é assinatura energética. Você precisa sentir a verdade no corpo para que ela se manifeste fora. 5. Doação consciente. Escolha doar regularmente, mesmo que pouco. Doe não por obrigação, mas como afirmação de confiança no fluxo da abundância. Cada doação é um corte em laços de medo e apego. É dizer: eu confio. E essa confiança abre caminhos que o medo nunca abriria. 6. Meditação do fluxo. Feche os olhos. Imagine o dinheiro como um rio dourado passando pelas suas mãos. Veja esse rio entrando, circulando e saindo, sem esforço. Sinta que nunca falta água no rio, porque a fonte é infinita. Essa prática ajuda a dissolver o pânico da falta e a ancorar a certeza de que você sempre será suprido. Essas práticas não são mágicas instantâneas. Elas são sementes. E quanto mais você pratica, mais forte fica a nova programação. Com o tempo, seu campo deixa de ressoar com escassez e passa a vibrar abundância natural. Lembre-se, a limpeza energética financeira não é apenas sobre atrair mais dinheiro. É sobre curar sua relação com ele. É sobre libertar-se da culpa, do medo e da vergonha. É sobre viver a prosperidade como extensão da sua alma. E cada vez que você pratica, você não está apenas cuidando de si. Está curando sua linhagem, inspirando quem te observa, colaborando com a vibração coletiva da humanidade. Porque quando você se liberta, você libera o mundo um pouco mais também. Cada prática de limpeza abre espaço para um novo ciclo de prosperidade. E quando integramos todos esses aprendizados, chegamos à verdade maior. O dinheiro traz felicidade, sim, quando entendido espiritualmente. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade, esse é apenas o começo. Você percebeu que não falamos aqui de acumular fortunas ou de fórmulas mágicas para enriquecer. Falamos de algo muito mais profundo. O dinheiro como energia, como consciência, como ferramenta de expansão espiritual. Ao longo desta caminhada, revisamos as crenças limitantes sobre dinheiro, reconhecemos o dogma da escassez, curamos a culpa de prosperar. Olhamos para a ancestralidade financeira, compreendemos a consciência de riqueza, aprendemos a lidar com o julgamento alheio
exploramos a força da filantropia energética, entendemos o poder de investir em si e celebramos a liberdade financeira e espiritual. Por fim, praticamos a limpeza energética financeira, como exercício prático de reprogramação vibracional. E tudo isso nos leva a uma verdade simples, mas revolucionária. O dinheiro traz felicidade, sim, quando tratado de forma positiva, edificante e com propósito. O dinheiro não é vilão nem herói. Ele apenas amplifica a sua vibração. Ele pode ser sombra, se usado com medo, culpa ou ganância. Mas pode ser luz, se colocado a serviço da alma, do amor e da expansão. Você não precisa mais escolher entre espiritualidade e prosperidade. Pode viver ambas em equilíbrio, pode servir ao mundo e ao mesmo tempo viver com dignidade. Pode prosperar sem culpa, sem vergonha, sem medo de brilhar. E isso não é sobre futuro distante, é sobre agora. Cada respiração é um convite para alinhar sua vibração com a abundância. Cada escolha consciente é um passo para libertar-se da escassez. Cada ato de gratidão é uma oração silenciosa de prosperidade. Você merece. Merece porque existe. Merece porque é parte da vida, e a vida é abundante por natureza. Merece porque sua prosperidade não é apenas sua. Ela cura para trás, inspira para frente e transforma o mundo ao redor. Lembre-se, não se trata de ter muito ou pouco, mas de viver em fluxo, de reconhecer o dinheiro como energia em movimento, de agradecer pelo que entra, usar com sabedoria e compartilhar com amor. Assim, o ciclo nunca se fecha em você, ele se expande através de você. Agora, faça um exercício simples. Feche os olhos, respire fundo e afirme em voz clara: eu permito que a abundância entre na minha vida com amor, consciência e propósito. Eu liberto a escassez e acolho a prosperidade espiritual. Sinta essa frase vibrar em cada célula do seu corpo. Deixe que ela se torne sua nova assinatura energética. E a cada vez que o medo ou a culpa voltarem, repita. Repita até que se torne verdade. Porque é assim que reprogramamos o invisível, pela repetição vibracional e pela coerência diária. Você não está sozinho nessa caminhada. Milhares de pessoas neste exato momento estão despertando para a mesma verdade, que prosperar é parte do caminho espiritual, que dinheiro e espiritualidade não se excluem, se completam, e que quanto mais despertarmos para isso, mais a humanidade dará um salto coletivo em direção à luz. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Energias do Invisível. Aqui continuaremos juntos nessa jornada de autoconhecimento, cura e expansão vibracional. Porque no fim, meu amigo, minha amiga, o dinheiro traz felicidade sim, quando você entende isso espiritualmente. E lembre-se, a maior riqueza é sempre o amor, a consciência e a evolução da alma. Até a próxima.